Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula de religião. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, com muita saúde e paz também, tá? Hoje é a nossa última aula de religião correspondente ao ano de 2020, tá? Repetindo, hoje é a nossa última aula de religião correspondente ao ano de 2020, tá? E em breve daremos início ao ano letivo de 2021, tá? Mas hoje é a nossa última aula do ano letivo de 2020, tá? Então, foi que eu preparei aqui para vocês. Eu preparei uma revisão dos conteúdos trabalhados nas videoaulas. As videoaulas, elas começaram no dia 8, né? E foi até o dia 8 de março e foi até o dia 7/5. E essa videoaula de hoje é uma recapitulação dos conteúdos que nós trabalhamos em todas essas videoaulas, tá? Então, não vou adentrar muito ao conteúdo, vou apresentar de forma bem geral, mas que fique claro e é uma forma de vocês revisitarem os conteúdos que já foram trabalhados aqui na aula de religião, ok? Para quem está chegando agora, mais uma vez, prazer, sou o professor Marcos, e eu espero que todos vocês estejam, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, pessoal, a nossa mensagem, né? Então, querido aluno, sem você a escola não tem o mesmo brilho. Estou com muitas saudades, mas tenho certeza que tudo irá passar e logo estaremos juntos novamente. Vai ficar tudo bem. Com carinho, professor Marcos, tá? Então, a experiência única está aqui com vocês, sabendo que, de certo modo, vocês estão aprendendo, e eu também aprendi, venci os desafios da tecnologia, né? Que era uma realidade muito distante da minha também, já como eu não dominava os meios de comunicação aqui para estar lecionando, e eu tenho certeza também que foi um desafio enorme para vocês, mas que esse desafio, graças à força e o esforço de vocês, foram vencidos, tá? Então, os materiais necessários para o de hoje, além do seu caderno, lápis, né, borracha, enfim, é preciso que você tenha em mãos também as apostilas. Professor, quais as apostilas? As apostilas dos conteúdos passados que o professor disponibiliza para você lá no grupo do WhatsApp, ou acabou enviando para o seu privado, enfim, ou a escola repassou para você. Então, essas apostilas contêm todos os conteúdos que foram trabalhados aqui na videoaula, tá? Então, para facilitar, é interessante que vocês tenham em mãos também agora. Então, não vejo a hora de estarmos juntos, tá? Então, revisão dos conteúdos, ok? Preste muita atenção, porque é uma forma de vocês reverem alguns. O nosso primeiro conteúdo da nossa primeira semana foi justamente tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados. Esse foi o nosso primeiro conteúdo. E qual foi o objetivo desse conteúdo aplicado nessa primeira semana? Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos, textos do budismo, do cristianismo, espiritismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo e entre outras religiões que nos cercam e que a gente sabe que se tratam também de religião. Esse foi o nosso primeiro conteúdo. Aqui a gente entendeu o que significa um texto religioso, né? Quais são os tipos de textos que existem hoje em diversas religiões, como na religião budista, como na religião cristã, como na religião espiritismo, como no hinduísmo, islamismo, judaísmo e entre outras religiões. Foi aqui nesse texto que a gente trabalhou a ideia também de o que é sagrado e o que é o profano. Lembrando que o sagrado é tudo aquilo que está ligado à nossa interioridade, à nossa essência, à nossa espiritualidade, à nossa fé. Está ligada a um conjunto de princípios religiosos, quando se fala de sagrado. E esse sagrado foi sendo passado de geração em geração. O profano não. O profano são as coisas mudanças, são as nossas práticas diante para com o outro. É a nossa prática no mundo. Então, diante disso, são duas realidades. A realidade do sagrado e a realidade da ideia de profano, ok? E o nosso outro objetivo foi analisar e respeitar as diversas formas de saber religioso e seus modos de manifestação. Então, além de a gente analisar a religião budista, o cristianismo, né, os documentos sagrados, né, como, por exemplo, a Bíblia, né,
como teve o Torá também. Foram tantos documentos que a gente entendeu e percebeu como eles foram construídos ao longo da história. Então, não é apenas analisar, é você analisar, compreender, entender e, ao mesmo tempo, respeitar as diversas formas de saber religioso. Que não significa que o fato de uma religião ser maior que outra, não significa que ela é superior à outra. Não, são duas religiões, né, duas ou mais religiões, que possuem características diferentes, como eu já venho trabalhando aqui com vocês diariamente. Então, a tradição escrita significa os primeiros documentos religiosos que foram escritos, e que esses documentos hoje religiosos escritos têm um grande papel na sociedade, que é justamente salvaguardar, preservar os saberes e os ensinamentos sagrados. Então, tem uma pergunta, inclusive, na atividade de hoje. Qual é aí a importância dos documentos sagrados? Uma forma de salvaguardar, uma forma de preservar os saberes, né, dos nossos antepassados, que tiveram suas experiências, seu cotidiano ali, que experimentaram a relação intensa com Deus ou com outra divindade, tá, pessoal? Então, lembra que ainda sobre essa aula, eu trouxe aqui para vocês também, eu trouxe mais uma vez, né, o Torá é o livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrita em pergaminhos. É uma característica típica do judaísmo, tá? Então vamos pensar o seguinte: dentro da Igreja Católica existe a Bíblia, né? Como um escrito sagrado. Dentro da Igreja Evangélico-Protestante existe o quê? A Bíblia. Pronto. Então dentro do judaísmo existe o Torá, tá? Que é um documento sagrado que preserva ali os princípios, as leis, né? Que é tradicionalmente escrita em forma de pergaminhos, tá? Então, vejamos aqui outra informação que eu acrescento abaixo, né? No Torá se encontra o relato da criação dos mundos e da realidade. Do mesmo jeito que na Bíblia também consta, né, pessoal? Ali há os primeiros relatos dos primeiros homens, como o homem surgiu, como o homem se desenvolveu, tá? Como foi a vinda de Deus à Terra. Então, por mais que são religiões distintas, religiões diferentes, mas vocês conseguem perceber uma semelhança ali entre elas, tá? Então, mas sim um pano de fundo para chegar ao foco principal, o relacionamento entre o ser humano e Deus. Entende? Tá? Vocês conseguem observar isso? Que não existe uma religião superior à outra. O foco, Deus, no judaísmo, né? Ocorre todas essas situações, todas essas relações, mas o foco ali principal naquele momento é Deus, do mesmo jeito na Bíblia e outros documentos. Ok, pessoal? Aí, a tradição oral, né, que ficou claro, é outra forma também, pessoal, de ensinamento sagrado. Não esqueçam. Ah, professor, mas não é um registro sagrado. É sim um ensinamento sagrado. Porque, por exemplo, no candomblé, a crença nos orixás e nos espíritos de seus antepassados marca a vinda dos negros escravizados para o Brasil. Eles trouxeram consigo as suas crenças e suas tradições. Eles trouxeram em forma de oralidade. Eles têm, basicamente, a responsabilidade de passar o seu conhecimento para o próximo, e a partir do momento que ele passa o seu conhecimento para o próximo, ele consegue garantir que a próxima geração detenha ou fique conhecida, ou se não, saiba que as gerações anteriores tiveram uma história e essa história tem que ser repassada, por exemplo, para as próximas gerações. Ok, pessoal? Então, sim, uma tradição oral e que a gente não devemos desmerecer de forma nenhuma e nem menosprezar a religião do outro, ou se não, uma religião que é diferente da nossa, tá? E aqui vamos para o nosso segundo conteúdo, tá? Então, ali ficou mais claro para vocês, ok? E o nosso segundo conteúdo, que eu posso deixar claro aqui para vocês, foram símbolos, ritos e mitos religiosos, tá?
Qual o objetivo dessa aula? Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos sociais, religiosos. Então, foi o que eu fiz aqui nessa aula. Eu peguei a religião cristã, né? Peguei a religião muçulmana e a religião candomblé, e aí apresentei, olha, dentro do candomblé, os mitos e ritos são esses. Dentro da religião cristã, os mitos e símbolos são esses. Lembra que eu, inclusive, até apresentei para vocês aqui o crucifixo que é um símbolo da religião cristã. A hóstia, né, é um símbolo da religião católica, né, e tantos outros que eu trouxe aqui para vocês. Então, ficou claro, né, pessoal? O terceiro conteúdo que eu trouxe também foi mito, místico e espiritualidade. Definir para vocês o que era místico e, ao mesmo tempo, o que era espiritualidade. Lembrando, independentemente de você ser religioso, se você tiver uma vida frequentante ou não, você tem espiritualidade, tá? Porque espiritualidade, ela é definida também pela sua relação com o seu interior, tá? Não significa que precisa necessariamente da presença da divindade para dizer que você não tem um ato de forma de espiritualidade. Não. Espiritualidade é também definida como a relação do seu ser com o seu interior. É o momento de paz, é o momento de silêncio que você estabelece com o seu interior. E nesse momento você consegue ali transcender informações, você consegue fazer um processo de reflexão sobre a sua vida e saber, ao mesmo tempo, quais os pontos que você deve melhorar, quais são os seus erros, quais são os seus acertos. É um processo de revitalização, um processo de análise que você faz com o seu eu, ok? Já o místico não, pessoal. O místico, ele necessariamente ele ocorre em determinados momentos de nossa história, tá? E está ligado à presença divina. Por exemplo, o milagre, né? Que muitos acreditam no milagre, outros não acreditam no milagre. Mas o milagre eu posso entender como algo místico, tá? Por que eu posso entender? Porque ali gira em torno de um mistério onde o homem não consegue explicar e onde a ciência ela também não consegue explicar, tá? Então, quando vai partir para os princípios religiosos, aí se autodenomina, né, ali como um milagre, ok? Então, qual foi o objetivo dessa aula, que foi apresentada na nossa terceira semana? Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades e distintas manifestações e tradições religiosas, ok? E agora vamos para o nosso quarto conteúdo. O nosso quarto conteúdo, pessoal, foi justamente liderança de direitos humanos, não é isso? Qual foi o objetivo dessa aula, nosso quarto conteúdo? Foi reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando concepções e práticas sociais que a violam, tá? Então, a definição de direitos humanos, lembrando que os direitos humanos, eles surgiram ali depois da Primeira Guerra Mundial, lá em 1945, né? Ele surgiu depois como uma forma de tentar manter a paz e para que os países que se envolveram na Segunda Guerra Mundial não adentrassem em uma nova guerra. Então, os direitos humanos, ele surgiu com esse intuito de manter a paz, a harmonia, a prosperidade, o amor e o respeito em todos os países do mundo, tá? Então, dia 10 de dezembro ficou ali entendido como Dia Internacional dos Direitos Humanos. Os direitos humanos hoje é uma associação, mas também algo que nós deveríamos participar enquanto cidadão, né? Os direitos humanos hoje tá formado em leis, lembra que eu trouxe para vocês, pessoal? Está formado em leis, e que, inclusive, tem lá tanto a Declaração dos Direitos Humanos, tá? Como também outras prerrogativas que tem dentro da nossa Constituição de 1988. Então, os direitos humanos, ele luta pela garantia, pela segurança que tenhamos aí direito à vida, à justiça, à segurança, à saúde, à informação,
a liberdade de expressão, a dignidade, a fraternidade, a educação, a trabalho, a igualdade, a liberdade. Então, os direitos humanos hoje estão a nosso favor, tá? A fim de lutar e que esses direitos eles sejam colocados de fato em prática, que esses direitos saiam de lá do papel, saiam de lá da teoria e sejam colocados em prática ao nosso favor. Ok, pessoal? E dentro desse conjunto, dentro dessa obra dos direitos humanos, surgiram, né, no decorrer da história, diversos personagens anônimos e conhecidos que têm um papel muito importante, porque eles além de dar voz, eles lutavam, derramaram seu sangue, morreram lutando para que hoje, por exemplo, a gente tivesse uma educação gratuita, para que hoje a gente pudesse ter a universidade pública, para que hoje a gente pudesse ter o sistema de cotas. Então, são conquistas que nós usufruímos, mas são resultado também ali dos direitos humanos e automaticamente de pessoas que dentro dessas categorias, né, dentro da questão da justiça, da segurança, da saúde e os demais, tinham representantes, tá? Então, lembra que eu trouxe aqui da outra aula o Nelson Mandela? Então, Nelson Mandela foi um dos maiores representantes da África do Sul, né? Foi presidente, o primeiro presidente negro, tá? Lá, na África do Sul, em 1994, que lutou contra a fome, que lutou contra a desigualdade social, que lutou contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação, e, ao mesmo tempo, participou de forma ativa no combate à AIDS. Ok, pessoal? Então, ele era referência na África do Sul e, ao mesmo tempo, diante de sua representação, ele se tornou um ponto de referência para o mundo. Ok, pessoal? Então, sim, ele é um líder, tá? Ele é um dos defensores dos direitos humanos. Eu trouxe também para vocês, Madre Teresa de Calcutá. Eu trouxe também, nas aulas passadas, Malala, né? Lembra da jovem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014, né? Que morava no Paquistão, e naquela região, mulheres eram proibidas de ter acesso à educação, e ela foi uma das primeiras mulheres, e aí acabou sendo atacada, né? E hoje se tornou uma representação. Nelson Mandela, infelizmente, ele já morreu, mas Malala, ela permanece viva, né? E lutando todos os dias contra a desigualdade social, tá? E também trouxe Marielle Franco, né, que foi o caso do Rio de Janeiro, que foi morta em 2018, tá? Era, assim, uma defensora dos direitos humanos aqui no Brasil. E temos outros personagens anônimos, que também faz parte aí dos direitos humanos, ok? Então, no nosso quinto conteúdo, né, o nosso quinto e último conteúdo, foi trabalhado o quê, pessoal? Os princípios éticos e valores religiosos. Lembram? Que foi, inclusive, o da semana passada, né, que foi ali do dia 3 ao dia 7 de maio. Então, os princípios éticos e valores religiosos teve ali como objetivo da aula identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, discutindo como podemos influenciar condutas pessoais e práticas sociais. Inclusive, pessoal, esse ponto é muito importante, tá? Eu acrescento que hoje, quando se ocorre de terrorismo, ele é resultado justamente disso, né? Que determinadas religiões, a doutrina de determinadas religiões, acabam influenciando para que essas pessoas cometam suicídio, para que essas pessoas façam ali o terrorismo, ou se não, matam as pessoas em massa. Porque eles acreditam, de acordo com algumas religiões, né, acreditam que a partir do momento, né, que eles fazem algo em nome de Deus, eu vou colocar entre aspas, Deus, a palavra Deus, porque não é necessariamente Deus, né, porque como alguns textos religiosos vêm dizer, se Deus é amor, e por que eu tenho que matar o outro? Né? Então, algo que não bate. Se Deus é amor, Deus não manda matar o outro, pelo contrário. Deus manda cuidar do outro, amar ele como a ti ama. Né? Isso não é o primeiro mandamento, né? Dentro do cristianismo, amar a Deus sobre todas as coisas como a ti
mesmo, ou seja, amar o próximo como a ti mesmo, ok? Então, acabam gerando aí, as condutas de determinadas religiões influenciam nossas condutas pessoais e automaticamente as práticas sociais, ok, pessoal? Então, foi justamente isso aqui que eu trouxe para vocês o que era a definição de princípios éticos. Lembrando, princípios éticos ou valores éticos é a relação que eu, professor Marcos, estabeleço com o meu meio, com as pessoas que estão ao meu entorno, com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus alunos, baseado em, como está aqui, como na solidariedade, na honestidade, na verdade, na lealdade, na bondade, no altruísmo. Então, são formas aqui, tipos de valores, né? Então, o que são valores éticos? Os que se referem às normas ou critérios de condutas que afetam todas as áreas da nossa atividade. Ok, pessoal? Isso aqui é um tipo de valores éticos. Agora, o que são princípios religiosos ou valores religiosos? É a nossa relação com o homem lá em cima, tá? Ou seja, com Deus, né? Ou com a divindade que você acredita. Então, é essa relação aí. Valores éticos é a minha relação com o outro. Valores religiosos é a minha relação com a força do universo ou as divindades, tá? E agora vamos para a nossa atividade, pessoal, né? Eu estou muito feliz, por um lado, né, porque estamos encerrando mais um ciclo, graças a Deus, mas, ao mesmo tempo, estou triste porque eu sei que estamos encerrando um ciclo e que, no meio dessa pandemia, nós passamos por diversas experiências, né? Isso é fato, né? E que esse vírus ainda continua levando a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas, não levando somente a vida, mas levando um sorriso, levando um abraço, levando a alegria de pessoas que aqui nos cercavam e que nos amavam, né, pessoal? Então, a hora da atividade, vocês não esqueçam de tirar foto, pessoal, e mandar para o seu professor de religião, ok? Então, nosso primeiro, tem algumas perguntas aqui, as perguntas é da revisão, não tem pergunta nova, foram perguntas que foram retiradas da revisão. Se você já respondeu, ótimo, se você não respondeu, cuide de responder, tá? Então, sobre o nosso primeiro conteúdo, responda as questões abaixo. Sobre o primeiro conteúdo, qual a importância dos registros sagrados para a humanidade? Primeira questão. Segunda, existem diversas formas de preservar os saberes religiosos. Dessa forma, podemos dizer que a oralidade é um método de preservação destes saberes? Justifique, ok? Vai responder se sim ou não e vai justificar o porquê. Porquê do sim ou porquê do não. Agora responda as questões acerca dos símbolos e ritos religiosos. A. Escreva 2 ritos praticados no dia a dia da religião islâmica. Tá? Então, isso aqui eu já acrescento, que é a fé, a oração, a fé, oração e doação, tá? São 5, mas se vocês colocarem 3, para mim, já é suficiente, né? Fé, oração, doação, ok? E escreva 2 símbolos religiosos presentes no cristianismo. Presente ali na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja protestante, que for 2 símbolos. Eu já citei um aqui, que era o crucifixo, né? Aí você vai dizer um outro aí, ok? Essa daqui, ó. Toda religião possui uma doutrina que pode ser chamada de código ético ou princípio ético. A palavra ética vem do grego, que significa... Você vai marcar. Eu não vou responder, pessoal, porque aqui é uma revisão, né? E, inclusive, essas perguntas já foram respondidas em outros momentos, ok? E aqui vamos. Agora, produza um texto relatando a sua experiência com as aulas de religião. Relatando o que aprendeu nesse período. Então, não é apenas relatando o que você aprendeu, mas qual foi a sua experiência, quais foram os seus desafios, quais foram as suas dificuldades e se eles foram superados, tá? Essa a última questão. E, mesmo de longe, eu trago essas 2 mensagens, né? Mesmo de longe, sei que você brilha.
Aluno Estrela, aula online em 2020. Então, sempre lembre disso, pessoal. Que vocês são simplesmente incríveis, que vocês são fantásticos, e eu tenho certeza que vocês vão realizar o sonho de vocês. Não esqueçam disso, não esqueçam que aqui do lado da telinha, você tem um professor que está sempre à disposição de ajudar vocês. Foi uma experiência única na minha vida, e eu espero que vocês tenham compreendido o objetivo de cada aula, de como a aula foi pensada, de como a aula foi estruturada, porque tudo foi pensada com o melhor carinho para você. Então, eu deixo aqui agora, pessoal, o meu muito, 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 muito mesmo, muito obrigado por tudo. Obrigado por fazer a devolutiva das atividades, obrigado por estar sempre acompanhando as videoaulas, obrigado por comentar, tá? Ainda eu vou comentar, ainda vou responder vocês também nos comentários aí abaixo. Então, deixa aqui abaixo o que vocês acharam da aula, tá? Curta a aula de hoje. E eu espero encontrar vocês no ano de 2021, né? Agora vocês vão já para uma outra série, mas que, enfim, tá? Lembrem sempre disso. E muito obrigado por tudo. Fiquem em paz, galera. Valeu.